Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos para mais uma semana de atividades. Vamos para a segunda atividade do quarto bimestre. Nós continuamos na unidade 5, na atividade do mês anterior, de outubro. A gente começou a unidade 5, onde a gente mudou completamente de assunto, né? A gente começou aí um assunto totalmente diferente. Na área de física, né, que é uma parte diferenciada, aí, uma das áreas aí das ciências, né, e nós já vimos na primeira parte, né, da unidade 5, a gente já viu o tema 1, onde a gente aprendeu os conceitos, né, de movimento ou repouso, né, a gente já viu que essa definição, né, de se um corpo está em movimento ou repouso é muito relativo, tá? Nós aprendemos também a posição e trajetória, né, de um corpo. A gente viu também o deslocamento e o intervalo de tempo. A gente viu que o deslocamento de um corpo por um intervalo de tempo, esse deslocamento normalmente é dado em metros, tá? Pelo Sistema Internacional de Unidades, e o intervalo de tempo normalmente também é dado em segundos, tá bom? Então, geralmente aí pelo Sistema Internacional de Unidades, a gente calcula e faz os cálculos, né? Tanto de deslocamento de um corpo, quanto intervalo de tempo aí de deslocamento de um corpo, a gente calcula sempre usando a distância percorrida em metros, e o intervalo de tempo a gente costuma usar os segundos. Por isso que quando a gente começar a ver agora o tema 2, que a gente vai começar a falar sobre velocidade, a gente vai usar muito essas unidades, tá? Metros por segundo. Só que aqui no Brasil, quando a gente fala de velocidade, nós usamos muito quilômetros por hora, tá? Então, nós vamos aprender, tem uma regrinha básica aí para fazer a conversão, né, de metros por segundo em quilômetros por hora e vice-versa, né, quilômetros por hora em metros por segundo, tá? É bem fácil, bem simplesinho, mas é uma regrinha que tem que guardar, tá? Isso é uma coisa que tem que guardar, é uma das muitas regrinhas aí, que juntamente com as regrinhas de matemática, né, vocês têm que guardar para sempre, tá? Umas formulazinhas aí que vocês têm que guardar para sempre e que vocês vão usar aí para os vestibulinhos e vestibulares da vida aí, tá bom? Bom, então, nessa semana desse mês de novembro, dessa segunda atividade, né, do quarto bimestre, nós vamos ver dois temas. A gente vai ver o tema 2, que fala sobre velocidade, e nós vamos ver o tema 3, onde a gente vai aprender sobre a aceleração, tá? Tanto velocidade quanto aceleração são duas grandezas da física, tá? São duas propriedades da física que a gente vai entender o significado. Então, nós vamos começar pela primeira grandeza, né, da física, que é muito conhecida, né, da gente, que é a velocidade. A gente está muito acostumada, né, a olhar quando a gente está no carro, principalmente quem está dirigindo ou quem está no banco do carona, né, do lado do motorista, olhar, né, de vez em quando, olhar o velocímetro, né, do carro, para a gente dar uma olhadinha aí, principalmente nas rodovias, né, para ver se a gente está dentro do limite, né, de velocidade aí de uma pista, de uma rodovia, de uma avenida, né, se a gente está dentro do limite de velocidade, tá? Mas quando a gente olha, né, para o velocímetro de um carro, a gente verifica a velocidade, aquela velocidade que a gente olha no carro num determinado momento, que a gente está olhando lá para o velocímetro, aquela velocidade que a gente observa naquele exato momento é a velocidade instantânea, tá? É a velocidade daquele exato momento em que o carro está se deslocando, tá bom? Então, essa velocidade que o carro está se deslocando naquele determinado momento que você olha, então nós chamamos de velocidade instantânea, tá bom?
Nem sempre, durante um deslocamento de um carro, durante uma viagem, né, nem que seja uma coisa curta, né, uma viagem pequena, né, daqui a Ribeirão Preto, ou uma viagem longa daqui até o litoral, nem sempre a velocidade vai permanecer constante, vai permanecer aquela de sempre que a gente olha, né, no velocímetro. Ela vai alternar, ela vai mudar, tá? Então, quando a gente quer estabelecer, né, uma estimativa de quanto mais ou menos a gente percorreu, né, gastou de velocidade, quanto que a gente utilizou, né, de velocidade naquela distância percorrida, de acordo com o intervalo de tempo que a gente se deslocou de um ponto A para um ponto B, aí sim a gente vai ter a velocidade média, tá bom? Então, antes da gente definir como é a velocidade média, vamos estabelecer aqui as definições de simplesmente só a velocidade e depois sim a gente define o que é a velocidade média, tá bom? Então vamos lá, olha. A definição de somente velocidade, isso é muito importante guardar, tá? Velocidade é uma grandeza da física, né? Que expressa a rapidez com que um corpo muda de posição, se desloca de uma posição para outra, tá? Então, simplesmente velocidade, só a velocidade é isso. É uma grandeza que expressa a rapidez com que um corpo se desloca de um ponto para outro, ou seja, muda de posição de um ponto, de um local para outro, tá bom? Então, determinar a velocidade com que o corpo se desloca de um ponto para outro, isso vai implicar em quê? O que eu preciso saber, né? O que eu preciso ter para saber com que rapidez um corpo muda de uma posição para outra, né? O que eu preciso ter de dados para definir isso? Eu preciso ter duas coisas. Eu preciso ter, olha, primeiro isso daqui, a distância percorrida pelo corpo, né? A distância percorrida pelo corpo e o intervalo de tempo pelo qual isso aconteceu, tá? Então, eu preciso de duas coisas para definir qual foi a velocidade com que um corpo, né, se deslocou de um ponto para outro. Então, se eu tenho um corpo que se deslocou desse ponto para esse ponto, para eu saber com que velocidade ele se deslocou desse ponto para esse, eu vou precisar ter dois dados, duas informações. Eu vou precisar ter qual é a distância entre esses dois pontos, tá? Olha lá, ó, a distância percorrida pelo corpo desse ponto para esse ponto e qual foi o intervalo de tempo, ou seja, qual o tempo gasto que o corpo levou para sair desse ponto para chegar nesse ponto. Então, eu tendo essas duas informações, a distância entre esse ponto e esse daqui, e o tempo que o corpo levou para sair desse ponto e chegar nesse, aí eu posso então definir a velocidade com que o corpo está se deslocando, certo? Bom, então vamos lá. Então, olha, no momento, aquilo que eu estava dizendo logo no comecinho, olha, no momento que o motorista olha para o velocímetro do carro, nesse momento ele está vendo a velocidade instantânea, tá bom? Ou seja, é a velocidade que o carro está naquele exato momento, certo? Só que ela não vai ser sempre a mesma, como eu comentei com vocês, certo? Se você sai daqui de Brodowski e vai para Ribeirão Preto, você não vai sempre a 80 km por hora, tá bom? Tem os pontos que você pode aumentar essa velocidade, tá? Tem alguns pontos ali da rodovia da Cândido Portinari
que provavelmente você pode aumentar, principalmente onde não tem o radar, né, que dá para você dar uma aumentada, né, na velocidade, dá até para chegar a 100 km por hora, que é uma rodovia de boa qualidade, né? Agora, tem os pontos que você vai ter que diminuir, tá? Você vai ter que diminuir até abaixo de 80 km por hora, especialmente por conta do radar, tá? E também tem alguns casos que você vai ter que diminuir também, porque você vai, às vezes, ter que frear, né? Por conta de um carro mais lento que, às vezes, esteja na sua frente, você vai ter que frear também, tá bom? Então, durante todo esse deslocamento, né, de Brodowski a Ribeirão Preto, a sua velocidade não vai ser sempre a mesma. Então, por isso que a gente faz o cálculo da velocidade média, tá bom? Então, a velocidade média é uma estimativa da velocidade do deslocamento do carro, num determinado ponto para outro, tá bom? Então, é uma estimativa, vamos dizer assim, é um cálculo que faz mais ou menos assim, um apanhado geral, né, de quanto mais ou menos, vamos dizer assim, foi a velocidade, né, com que um carro se deslocou de Brodowski a Ribeirão Preto. Não como foi todas as velocidades, como foi exatamente a velocidade de Brodowski a Ribeirão Preto. Não, uma velocidade média, uma estimativa dessa velocidade, tá bom? Então, como que é feito esse cálculo? Vamos ver como é o cálculo da velocidade média. Não é difícil, é um cálculo relativamente fácil, tá? Sabendo, como eu já expliquei ali em cima, sabendo o que você precisa ter de informação para determinar a velocidade, você já sabe como fazer o cálculo, tá? Então, eu disse duas coisas, né, para a gente determinar a velocidade de um corpo. Então, se eu preciso de duas coisas para determinar a velocidade de um corpo, eu preciso da distância percorrida, né? Eu preciso do deslocamento percorrido e do intervalo de tempo. Eu tendo essas duas informações, eu posso montar, então, a continha para eu determinar qual é a velocidade média. Então, a fórmula para eu determinar a velocidade média, olha lá, Vm é igual. Qual foi o intervalo do deslocamento da distância percorrida, ΔS, tá? S que é o símbolo de posição, tá bom? Ou seja, qual foi o deslocamento daquele espaço percorrido, certo? Por exemplo, na viagem aqui de Brodowski a Ribeirão Preto, tá? Então, você sai daqui e aí percorre, vamos supor, daqui até um ponto lá de Ribeirão Preto, você percorreu 25 quilômetros, tá bom? Então, essa foi a distância percorrida, tá? Então, essa é a distância percorrida, certo? E aí, você vai dividir a distância percorrida pelo tempo que você gastou, certo? Então, se você saiu daqui tal hora e chegou lá tal hora, você vai então vai fazer a conta de menos, né? Tirar o horário que você chegou menos o horário que você saiu, você vai então ter quanto você gastou nesse deslocamento, tá bom? É o intervalo de tempo que você gastou para se deslocar entre esses dois pontos. Aí é só fazer então a conta aqui para poder achar qual foi a velocidade média nesse deslocamento desses dois pontos. Tem um exemplozinho aqui bem facinho, olha. Vamos lá, deixa eu focalizar melhor aqui para vocês. Aqui, ó, um cálculo de uma velocidade média de 2 pontos entre uma cidade A e uma cidade B, tá? Como se fosse Brodowski a Ribeirão Preto, né? Mas, lógico, aqui tá bem mais longe, né? Então, esse carro, ele saiu da cidade A. Então, ele saiu aí de 0 quilômetros, tá? Então, a quilometragem dele estava 0 quilômetros.
Então, ele, ao chegar na cidade B, ele percorreu uma distância de 160 quilômetros, tá? Então, o intervalo, a distância percorrida dele, o intervalo de distância que ele percorreu foi de 160 quilômetros. Pronto, eu já achei, então, o que eu vou colocar aqui na primeira parte da minha fórmula, tá? Então, velocidade média é igual a distância percorrida, eu já achei, foi 160 quilômetros. Agora, vamos ver o tempo que ele gastou. Olha, ele saiu às 10 horas e ele chegou às 12 horas. Ora, se ele saiu às 10 horas e chegou às 12 horas, o que eu vou ter que fazer? Tirar, olha lá, aqui fizeram aqui a posição final menos a posição inicial, só que nem precisa fazer, porque a posição final, 160 menos a posição inicial, que a posição inicial é 0, então, lógico, 160, né? Agora, aqui eu tenho que fazer, né? O tempo final dele foi às 12 horas, e o tempo inicial dele foi às 10 horas, que ele começou a viagem às 10 horas, e chegou às 12 horas. Ou seja, o intervalo de tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento foi de 2 horas. 160 dividido por 2, velocidade média dele durante esse trajeto, olha, da cidade A entre a cidade B foi de 80 km por hora, tá? Claro que não foi sempre, né, essa mesma velocidade. Durante essas 2 horas e durante todo esse trajeto de 160 km por hora, desculpa, é lógico que ele não ficou o tempo todo andando a 80 km por hora, tá? Isso daqui é apenas uma estimativa, é a velocidade média, por isso que a gente diz que a velocidade média é uma estimativa da velocidade do deslocamento do carro, tá bom? Bom, só para vocês terem uma ideia, continuando aqui na outra página, só para vocês terem uma ideia de como que a velocidade média, ela não basta assim para a gente ter uma noção, né, da velocidade instantânea, né? Olha, tem um exemplo aqui no livro bem interessante. Isso daqui é só uma curiosidade, tá? Isso daqui vocês podem ler, mas apenas como uma curiosidade, não é nem uma parte parte de matéria, não. É só por curiosidade mesmo. Esse daqui é um desenho, né? Um esquema da pista de Interlagos, tá? Da pista de Interlagos de Fórmula 1, aqui da cidade de São Paulo, tá? Durante um grande prêmio de Fórmula 1, aqui tá falando que foi de 2017, o vencedor, né, o ganhador dessa prova de 2017, fizeram o cálculo, né? A prova durou 1 hora e 30 minutos, e a distância percorrida durante todas as voltas, né, de acordo com a quantidade de voltas, não sei quantas voltas foram, eu sei que todas as voltas deu uma quantidade aí de 300 quilômetros, tá, que foi a distância percorrida, e o tempo foi de 1 hora e 30 minutos, ou seja, fazendo a velocidade média, né, fazendo a divisão de 300 por 1 hora e 30, deu a média de 200 km por hora. Ou seja, o vencedor, então, ele teve uma velocidade média durante toda a prova, né? Ele teve uma velocidade média de 200 km por hora. Mas olha só quanto que ele atingiu de velocidade em determinados pontos, tá? Para vocês verem a diferença, como que é diferente em determinados pontos, né? Olha, nas retas, a reta de largada da pista de Interlagos, essa daqui, a número 1, e a reta oposta, número 4, aqui atrás da pista de Interlagos, o carro de Fórmula 1 pode chegar aqui, olha, a 320 km por hora
e na reta oposta 323 km por hora, tá? Então, muito a mais do que a velocidade média do que ele atingiu, tá bom? E o contrário também aconteceu, olha, tem uma curva na pista de Interlagos, que é a curva conhecida como Bico de Pato, que é aqui número 7, onde os carros reduzem tanto a velocidade que a velocidade no máximo chega aí a 83 km por hora, tá? Bem distante também dos 200 km por hora que ele chegou de velocidade média, né, durante a corrida toda, tá? Então, assim, só para vocês saberem que quando a gente faz o cálculo de velocidade média, pessoal, nem sempre significa que aquele valor da velocidade média, ele se manteve quase sempre aquilo durante todo o trajeto, tá bom? Tem pontos assim onde a velocidade pode cair bastante e tem pontos ou momentos, né, em que a velocidade também pode aumentar muito mais do que a própria velocidade média, certo? Bom, e agora sim, aqui é muito importante, aqui é aquela partezinha que eu disse para vocês da conversão, tá? Isso daqui tem que guardar, porque como no Sistema Internacional de Unidades, quando a gente faz o cálculo, né, de velocidade média, no Sistema Internacional de Unidades, a gente utiliza metros por segundo, tá? É só aqui no Brasil mesmo que a gente usa mais quilômetros por hora, tá? Tanto que na maioria dos países se usa metros por segundo. É aqui no Brasil que a gente tem mesmo essa mania de usar aí quilômetros por hora. Por isso é muito importante a gente saber fazer a transformação da unidade de medida de velocidade, tá? Então, aqui tem toda a regrinha matemática, né, para a gente fazer a transformação das unidades de medida de velocidade. É bem fácil, tá? Isso daqui vocês não precisam guardar, tá? Isso daqui é só a regrinha matemática para se fazer a conversão. O que é importante vocês guardarem é isso daqui, olha, é o finalzinho, tá? Então, aqui, olha, só vou explicar assim bem o básico aqui, olha. Se 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos, então 1 quilômetro por 1 hora é a mesma coisa que 1.000 metros por 3.600 segundos, correto? Que é a mesma coisa que aí aquela regrinha matemática de cortar os zeros, né? É a mesma coisa que 1 metro por 3,6 segundos, certo? Então, 1 km por hora é igual a 1,1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora, tá bom? Então, logo a gente vai ter essa regra aqui e esse númerozinho mágico aqui, olha, esse númerozinho mágico, 3,6, que a gente vai ter que guardar para poder fazer a conversão. Se eu tenho uma velocidade média em quilômetros por hora e o exercício pede lá no final, e eu vou dar atividade assim, tá bom? Aí eu tenho lá no final a atividade pedindo, faça a conversão para metros por segundo. Poxa vida, mas eu tenho aqui, a velocidade está em quilômetros por hora, o que eu faço agora? Se a minha velocidade está em quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo, olha aqui a flechinha, o que eu vou fazer? Vou dividir por 3,6. Dividindo por 3,6, o resultado que eu obter vai ser, então, a velocidade em metros por segundo. Agora, se todo o meu exercício foi em metros, em segundos, aí eu achei a velocidade em metros por segundo, aí lá no final eu coloco, deu resultado em quilômetros por hora. Nossa, mas eu tenho a velocidade em metros por segundo, o que eu vou fazer agora para achar a velocidade em quilômetros por hora? É só você pegar aquele resultado que está em metros por segundo e fazer o quê? Multiplicar, olha a flechinha,
multiplicar por 3,6 e você vai obter, então, o resultado em quilômetros por hora, certo? Isso tem que guardar, tá bom? Tem que guardar. Tenho o resultado da velocidade média em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo. Divido por 3,6. Tenho o resultado da velocidade média em metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora. Multiplico por 3,6. Tudo bem? Então, isso daqui é importantíssimo saber, tá bom? Bom, aqui a gente ainda não acabou esse tema, tem mais um pedacinho, só que no próximo vídeo eu vou gravar a continuação desse tema e mais o próximo tema, que é sobre aceleração, certo? Já já a gente vê o próximo vídeo.